Atualidade Jurídica, com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica, direto aqui do Garcia & Garcia Advogados Associados. Nós hoje vamos falar de NR1. Para quem não sabe, aguarde um pouquinho que em seguida a doutora Rafaela e o doutor Odilon Garcia Júnior vão nos explicar exatamente o que é isso. Mas sempre fica a dica aqui para que você sempre tenha um profissional da sua confiança para saber tudo isso que acontece. Doutor Odilon e doutora Rafaela, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que, pelo que nós conversávamos fora do ar, é muito importante esse tema. É bem interessante, né? Agora, e é uma alteração nessa norma que causou uma polêmica, né? Bastante grande nos últimos tempos da entrada em vigência dela, porque as empresas queriam se preparar melhor para receber e conseguir observar, né? Na verdade, a NR1 já existia, né? Mas a principal, vamos dizer assim, a principal alteração que a gente pode citar foi a inclusão oficial nessa norma regulamentadora número 1 dos riscos psicossociais, tá? E principalmente na questão do gerenciamento dos riscos ocupacionais e também no programa de gerenciamento de riscos que a gente chama o PGR, tá? As empresas agora, Guaraci, são obrigadas a identificar, a avaliar e controlar os fatores ligados à organização do trabalho que possam prejudicar a saúde mental dos empregados. Esse é o ponto essencial. Esse é o ponto que nós vamos debater. Né? Bem, doutora Rafaela, a NR1 tem sido muito comentada nos últimos meses. Para começarmos, o que é NR1 e qual o seu principal objetivo, como o doutor Odilon disse, que nós vamos saber agora, não é isso? Exatamente. Bom, a NR1 é uma norma regulamentadora que ela trata do gerenciamento de riscos existentes no ambiente de trabalho. E o objetivo principal dela, né, é identificar todos os riscos no ambiente profissional e tratá-los a fim de minimizar os danos, né, tanto aos empregados como os reflexos para a sociedade como um todo. Sim. E conforme o doutor Odilon nos antecipou, né, a grande alteração, né, dessa nova atualização da norma regulamentadora foi a inclusão dos fatores psicossociais como um fator de risco, né, nas relações profissionais. Muito tem se falado sobre esses riscos, né? Psicossociais, né? Psicossociais, o que são esses riscos, na verdade, doutor John? O senhor já me falava antes disso, né? Esses riscos, Guaraci, assim, principalmente o que são os fatores que são mapeados, né? Às vezes tem uma pressão excessiva por metas, uma jornada exaustiva, sobrecarga de trabalho. Pressão sobre isso, o senhor diz a pressão sobre metas e coisas? Mas assim, cobrança de metas é normal. Tá. Todos nós vivemos hoje, né? Sim, no mundo globalizado tem que ter metas, Claro. Agora, a cobrança excessiva, que tem uma subjetividade nisso, que nós temos que verificar até como o judiciário vai responder a essa interpretação subjetiva do que é excessivo. Não? Isso é uma avaliação que nós vamos ter que ter com o tempo e saber criar uma segurança jurídica, algum parâmetro, né, para que a coisa ande de uma forma que as empresas consigam entender qual é o ponto de equilíbrio disso. Né? Eu acho que esse é o principal. Mas nós podemos falar, né, com a doutora Rafaela aqui, que é especialista também, questões que já existiam, que é o assédio moral. O assédio esse é um dos que mais acontece. E o sexual também, né? Sim. Então, a violência no local de trabalho, né? Então, as questões todas pejorativas no local de trabalho, que a gente chama às vezes bullying, né? Ou questões que atinjam aquela dignidade da pessoa. Isso é muito importante que agora as empresas também observem isso no ambiente de trabalho, tá? E nós não temos mais a questão só do controle que nós tínhamos até então, que eram os riscos físicos, químicos e biológicos. Agora, esses riscos psicossociais têm que ser analisados e acompanhados pela empresa. Entendi. Tá? Esse é o ponto. E toda empresa precisa ter um programa de gerenciamento sobre esses tais riscos, doutora?
Todas as empresas precisam observar, né, e cumprir as previsões relacionadas a minimizar, identificar e minimizar os riscos psicossociais. Mas a obrigatoriedade da elaboração de um documento formalizado de programa de gerenciamento de riscos, ela é dispensada para microempreendedor individual, o MEI, e também para as microempresas e empresas de pequeno porte, cujo grau se enquadra em 1 e 2, ou seja, não há um grau de risco muito elevado. Então, a cobrança com relação a elas não é tão rígida quanto a esse sistema elaborado, formalizado, né? Entendi. Mas é o objetivo de todas identificar e minimizar, né? Claro. Alguma consideração? Não, eu acho que apesar de às vezes não ser obrigatório para determinadas empresas, dependendo do risco, né, é sempre uma boa prática, né? Porque se eventualmente acontecer de ter uma demanda, um litígio judicial com esse tema de uma doença ocupacional gerada por questões psicossociais decorrentes até do trabalho, é importante que tu tenha uma documentação que tu consiga comprovar que tu analisou os riscos, né? Tu agiu de forma preventiva, tu tentou controlar, né? Então, é uma boa prática que todos atendam. E, doutora, o que acontece se uma empresa não cumprir as tais exigências da NR1? A principal consequência é administrativa, né? Com a aplicação de auto de infração. Isso. Elaboração de auto de infração, aplicação de multa, embargos de obra, até mesmo interdição, né? Esses são as consequências objetivas, né? Mas, conforme o próprio doutor Odilon referiu, né? Pode gerar consequências também em processos trabalhistas, em processos criminais, né? Dependendo do dano que foi causado ao empregado, né? Tudo isso pode ser considerado, né? Houve um cuidado da empresa para tentar reduzir, neutralizar esse risco para a ocorrência da situação ou não, né? Tudo isso é ponderado nos processos também. Então, a gente sempre orienta, né, que haja essa atenção especial das empresas, né? Não só pela existência da norma impositiva, mas também por uma defesa, né? Um gerenciamento da empresa. E esse é o motivo, né, doutor Odilon, da gente estar aqui dando essa explicação justamente para que as pessoas entendam, né, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Isso aí é uma função do Garcia e Garcia Advogados Associados, né? Sim, essa é uma questão bastante recente, que já existiu impacto, né? Tanto é que a gente estava conversando aqui, o impacto crescente dos pedidos de concessão de benefícios no INSS por doenças psicológicas, né? Cresceu muito, muito, né? Várias doenças, né? A burnout, qual é a outra? Ansiedade, depressão, hipertensão, dependendo, né? Como eu falava para vocês, eu tive um caso agora recentemente, bem parecido com isso que vocês estão falando. Eu já vou levar essa experiência daqui para aplicar lá. Né? Exatamente. Até doenças gastrointestinais, como gastrite, né? Dificuldade de sono. O ser humano não é uma máquina. Exato. Até afastamento social, né? Então, há um grande impacto que eu acho que é importante dar uma atenção. Doutora, qual é o papel do empregado com a nova NR1? Né? Ele só tem direitos ou tem deveres? Não, tem deveres também, né? A participação do empregado ela é fundamental, né? De todos os componentes da empresa, né? Do maior cargo até o menor, porque todos têm o dever de conhecer os riscos da empresa, né? Os riscos existentes e atuar de forma a cumprir o programa de gerenciamento de riscos e, inclusive, fiscalizar, né? Caso o empregado identifique a existência de algum risco que não foi ponderado no programa, ele tem obrigação de comunicar ao seu superior imediato, né? E caso verifique também o descumprimento por algum colega, algum superior, ele também tem esse dever de comunicar. Mas então, isso é colaborativo. tudo com os médicos consultados, né? Os médicos dando, por exemplo, o cara vai dizer que tem que sofreu essa penalidade, o médico tem que atestar isso, né? Sim, o médico vai atestar e a documentação da empresa, ela vai poder servir como um argumento de defesa, né? Foram identificados tais riscos, né? Ou não há esse risco, ou com a relação aos riscos existentes, as medidas que foram tomadas para minimizar. Então, tudo isso também... acho que o médico do trabalho, ele tem agora com essa NR1 de assumir um protagonismo maior, né? Exatamente. Ou seja, e uma responsabilidade maior. Exatamente. Né? Porque não pode sair dando atestados assim, porque, né? Tem que saber se realmente o funcionário está com esse problema, né? Com certeza, esse impacto a gente vai ter
ter que acompanhar agora com uma cautela bem maior. E essa documentação, principalmente os atestados, mas os laudos médicos, né? Isso a gente tem que também avaliar o que ele pode ser inerente ao ambiente de trabalho. Entendi. E o que pode ser da própria vida, dos próprios problemas, às vezes, pessoais que tem o empregado. É isso por hoje? Isso aí. Por isso que a gente vem aqui, né, doutor? É verdade. Pra gente saber aqui com o Garcia Advogados Associados, ver quais são as suas dúvidas. Olha, a pessoa que assistiu o nosso programa e que tem essa dúvida, sempre consulte um advogado de sua confiança, ou se não, vem aqui, vocês também são especializados nisso, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul, né, Guaraci, tem excelentes advogados, excelentes profissionais, né, nessa área, né, e juristas. Mas eu venho do Garcia, viu? Eu venho do Garcia. Mas é muito importante referir que nós temos aqui no Rio Grande do Sul juristas, né, advogados, promotores, juízes de excelência, né, porque nós temos boa formação aqui, excelentes faculdades, né? Que beleza. Bom, então, para você que nos assistiu aí no nosso Atualidade Jurídica de hoje, a gente conversou com o Dr. Odilon Garcia Júnior e com a doutora Rafaela sobre a NR1. Né? Tiramos algumas dúvidas rápidas. Se você tiver mais dúvida, não hesite, vem aqui no Garcia e com certeza vocês vão deixar eles bem informados. Com certeza. Nosso tempo é muito pouco, né? É verdade. Não dá pra gente e é um tema complexo. É complexo, não dá pra gente tirar todas as dúvidas, mas com certeza o Garcia Advogados Associados está aí para deixar a gente mais informado, né? Agradecemos a sua preferência aí por estar assistindo a gente. Com certeza voltamos na semana que vem. Obrigado, tchau! Atualidade Jurídica com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia.